Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta segunda-feira. Pleno julga contas do Instituto de Previdência de Sinop. Confira mais uma edição do quadro Perguntas Frequentes e Respostas aos Jurisdicionados. E ainda veja como os conselheiros analisaram as contas da Secretaria de Planejamento e Finanças de Cuiabá. É o TCE Notícias do dia 10 de fevereiro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Secretaria de Planejamento e Finanças de Cuiabá tem as contas de gestão julgadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira os detalhes desse processo na reportagem a seguir. Na sessão plenária presencial da primeira Câmara de Julgamento do TCE, o Pleno apreciou as contas anuais de gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Cuiabá. O exercício de 2012 esteve sob a gestão de Carla Regina Lavrati, Juliana Martins Rocha e Simone Emília Neves. O relator desse processo, o conselheiro Antônio Joaquim, junto de sua equipe técnica, identificou irregularidades durante o período apreciado. Mas, com a defesa apresentada ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, essas irregularidades foram sanadas. Saliento que, igualmente, ao MP de Contas, afastei a irregularidade do item 15, a aquisição de bens com preço superior ao de mercado, através da ata de registro 152.011 da Prefeitura de Sinop, por não ter visualizado a ocorrência do sobrepreço. Também entendi necessário afastar as irregularidades dos itens 1, 4 e 9. Não há registros que comprovem a fiscalização dos contratos, pois constatei que essa omissão foi direcionada a pessoas ilegítimas. Mesmo assim, durante a sessão, o conselheiro entendeu que é preciso identificar os responsáveis pelas falhas cometidas. Com o propósito de que os causadores dessas supostas falhas não fiquem sem a devida responsabilização, ao final, determinei que cópia deste voto seja enviada ao titular da SESEX da minha relatoria para averiguar a pertinência de propor representação interna. No geral, o Pleno considerou que a prática de irregularidades ocorreu pela ausência de planejamento e não por má-fé da gestão. Isso fez com que o Pleno julgasse as contas regulares com recomendações, determinações e aplicação de multas. Além disso, uma denúncia sobre supostas irregularidades na concorrência pública número 4 de 2012 foi julgada parcialmente procedente. Foram aplicadas multas de 11 UPFs para cada um dos responsáveis. TCE aprecia contas do Instituto de Previdência de Sinop. Veja o resultado desse julgamento na reportagem da jornalista Jéssica Moura. Sob responsabilidade das gestoras Johnny Ellen Crestani e Poliana Natari Vieira, o balanço financeiro de 2012 da Previdência de Sinop foi julgado regular pelo TCE mato-grossense, mas com determinações e aplicação de multas. Segundo o levantamento feito pelos auditores do TCE, as despesas com pagamento de benefícios da Previdência de Sinop totalizaram cerca de R$ 4.400.000 e as despesas administrativas foram de R$ 1.485.000. Número que corresponde a 1,96% do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS. O percentual atende ao limite máximo de 2% estabelecido pela Constituição Federal. Ainda de acordo com a análise técnica, não foram encontradas durante o exercício denúncias ou representações contra os atos de gestão dos responsáveis, informações que contribuíram para a avaliação regular do balanço. Porém, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, relator desse processo, aplicou penalidades às gestoras. Voto também por aplicar multa a ambas as gestoras, no valor total correspondente a 11 UPFs MT para cada uma, em decorrência da inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da administração especialmente designado. O conselheiro também fez determinações à gestão,
Dentre elas, para que a Previdência de Sinop nomeie um servidor efetivo para atuar como representante da administração no acompanhamento e fiscalização da execução contratual. Confira agora no quadro Perguntas Frequentes e Respostas aos Jurisdicionados que regras devem ser observadas na contratação de determinados profissionais. A pergunta é: que regras devem ser observadas para a admissão de profissionais com profissão regulamentada, a exemplo de contador, médico, psicólogo, advogado, entre outros? Segundo o mandamento constitucional, os cargos a serem preenchidos por pessoas com profissões regulamentadas devem constar do PCCS e serem preenchidos mediante concurso público, ausente o caráter de efetividade e permanência dos serviços a serem prestados. A contratação de tais profissionais deverá ocorrer em estrita observância às regras da Lei de Licitações, inclusive no que diz respeito a dispensas e inexigibilidades. Representantes dos 20 municípios que aderiram ao PDI nos anos de 2012 e 2013 estão participando de uma capacitação para o uso do Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico. O TCE está dando continuidade na capacitação sobre o Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico, o GPE, aos 20 municípios do estado que aderiram ao PDI na primeira fase. Nós estamos realizando nesta oportunidade, no dia 10 e 11, a capacitação para os 20 municípios que já aderiram ao PDI, para que eles já elaboraram o planejamento estratégico e nesta oportunidade eles estarão lançando o planejamento estratégico dentro do sistema de gerenciamento de planejamento estratégico, que é o GPE. Essa capacitação teve início no ano passado e, por isso, alguns municípios estão em uma etapa mais avançada, pois já utilizam o sistema GPE para controlar as informações do plano estratégico e fazer o acompanhamento da execução. Nós começamos desde 2012 e desde esse período a gente estabeleceu os objetivos e já utilizamos o GPE para colocar as informações. Com a transição de governo no início do ano passado, a equipe técnica da Prefeitura de Sorriso, por exemplo, está concluindo nessa aula a fase inicial da capacitação. Por causa dessa questão da mudança de secretários, do próprio gestor, mas a gente já teve, inclusive, o Tribunal de Contas, naquele período da transição, ele foi no município, já reuniu com os novos gestores e procurou se retomar nesse período. O Tribunal de Contas de Mato Grosso disponibilizou o GPE para essas prefeituras a fim de contribuir no cumprimento do plano estratégico desses municípios, visando sempre os melhores resultados possíveis. Há todo um envolvimento das equipes técnicas no município, mas a importância dessa capacitação pelo Tribunal de Contas é fundamental. O acompanhamento dele, das nossas diretrizes, cumprimentos de meta, é importante para que possamos efetuar um bom trabalho, mas com esse apoio técnico que é necessário na qualificação da equipe. No que se refere ao planejamento de Sinop, um dos 13 objetivos elaborados pela gestão municipal é elevar a expectativa de vida da população. A proposta é que a gente realmente traga para dentro da administração municipal essa visão de integração, realmente colocar e planejar os objetivos para que isso resulte em benefício da comunidade efetivamente, que esse planejamento estratégico nos dê a possibilidade de integração, qualidade na aplicação dos recursos que reverterá em benefícios à comunidade. O Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico é utilizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso desde 2010 e é certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, com o selo de qualidade ISO 9001. TCE Notícias fica por aqui. Para rever essa edição, acesse tce.mt.gov.br. Boa semana e até amanhã. Tchau!